Oi, aqui é o professor Benedito Costa. Eu vou gravar um vídeo curtinho como a guisa de uma devolutiva da prova de discurso jurídico para o direito da Universidade Positivo. Na prova eu coloquei uma questão sobre a noção de criança e pensando no que a gente tinha visto ao longo do semestre e tendo em mente também como no Brasil se pensa a noção de criança, né? Principalmente por conta do ECA. Então eu gostei muito dos trabalhos, eu creio que todos os trabalhos, sem exceção, cumpriram a tarefa de responder isso, de acordo com o que a gente tinha pensado na disciplina, que é uma disciplina de discurso jurídico, e conseguiram localizar, já por conhecimentos pré-existentes, mais alguns que surgiram ao longo dessa disciplina, conseguiram localizar a noção de criança, principalmente de acordo com o que pensa a nova história. Eu tinha citado o caso do Philippe Arries, que tem um livro no qual ele fala da noção não apenas de criança, mas de família. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a noção de criança. De fato, a noção de criança e de adolescente ela é recente na história da humanidade. Em outros momentos na história da humanidade, nós teremos outras noções de criança. Isso se explica por uma série de motivos. Se você pensar uma época da história qualquer e verificar que lá as famílias tinham muitos filhos e grande parte das crianças, num número também grande de civilizações, de lugares, as crianças morriam e morriam muito cedo, então a noção de criança era uma diferente da nossa. No mundo moderno, cada vez mais, principalmente no Ocidente, as famílias passaram a ter menos filhos e esses filhos acabaram ocupando um lugar central na família. Então hoje, em 2020, não é incomum a gente encontrar famílias que veem no filho não apenas o seu futuro, mas o elemento central, inclusive de elo, que vai servir como um elo fundamental nessa família. Mas nem sempre foi assim, e essa noção desse elo importante, dessa criança que é importante, e que em grande parte das vezes ela é única na família, ou ela tem um irmão, ou às vezes dois. Hoje cada vez é mais raro famílias como a minha, minha mãe teve 11 filhos, que tenha um número maior que 4, 5, 6 crianças. Evidentemente que a noção de criança não foi a mesma ao longo da história ocidental e também nas diferentes partes do planeta. É evidente que você vai encontrar uma noção de criança na Oceania, uma noção de criança aqui na América pré-colombiana, que talvez se aproxime ou se distancie da nossa, assim como a noção de velho. Há outras questões também que seria interessante frisar, que a noção de criança não é a mesma no Brasil e a mesma na Inglaterra, e que cada vez mais a idade da criança ela é esticada numa linha e ela é dividida também em fases. Então, principalmente de acordo com os estudos psicanalíticos, das áreas psi em geral, nós temos uma noção, eu não sei se mais próxima do que realmente é a criança, não vou dizer isso, porque isso pode mudar ao longo do tempo, mas nós temos uma noção atual do que é ser criança. Então, nas áreas psi, você divide, por exemplo, as fases pelas quais a criança passa. E da mesma maneira, hoje nós temos uma noção de criança que eu vou dizer que ela é arbitrária no sentido de precisarmos colocar uma faixa para dizer que aquela pessoa é criança. E para dizer que a pessoa é adolescente. E para dizer que a pessoa não é adulta ainda. Então, por exemplo, quando um menor infrator comete um ato ilícito, ele comete um crime, ele comete um erro, é muito comum um número bem grande de pessoas dizerem o seguinte: ah, mas ele tem 16 anos ou ela tem 15 anos, mas ela já sabia o que faz. Ela já sabia o que estava fazendo. Eu não discordo disso, mas a gente precisa ter em mente duas coisas. Primeiro, nós precisamos de um parâmetro. Então, o parâmetro que nós temos é do infante, do bebê, da criança, do adolescente, do pré-adolescente e depois do adulto. Então, infelizmente,
Já aconteceu de um sujeito, um dia antes de completar 18 anos, comete um crime pesado, inclusive, mas ele não tem 18 anos à luz desse critério. E a outra situação que a gente deve ter em mente é que no tempo que a gente vive, a noção de criança, de adolescente, de jovem também ela muda bastante. Ela muda não na lei, que demora mais tempo para acompanhar essas mudanças sociais, eu diria infelizmente. Mas ela muda pela mídia, ela muda pelas construções de um certo imaginário que aparece nas novelas, no cinema, etc. E ela muda também no nosso dia a dia. Então, a gente tem um parâmetro, esse parâmetro às vezes não serve para um menino, uma menina de 15 anos, que é mais adulta, menos adulta, mas ela também encontra alguns ecos no mercado muito curiosos. Então, eu já comentei com vocês que há algum tempo atrás apareceu uma certa noção de um between, que é um sujeito que não é nem criança nem adolescente. Mas por que o mercado encontrou esse between? Porque ele não é mais aquela criança dos anos 60, dos anos 70, mas ele também não é o adolescente atual. E ele é um sujeito que transita mesmo entre uma coisa e outra. Quer ver um exemplo interessante? A Rede Globo tem um programa que era voltado para jovens, uma novela que passa por volta das 6 da tarde. E essa novela, durante muitos anos, ela foi voltada para jovens. Então, quem fez, quem bolou, quem pensou a novela, quem fez uma pesquisa de mercado para atingir um determinado público, que nada que é feito na televisão, nas boas TVs, enfim, nada é feito sem uma boa pesquisa, né? Embora essa pesquisa em particular não tenha dado muito certo. Esse programa era voltado para jovens. E como que a TV pensava jovens na época? Pensava jovens acima de 15, 16, 17, 18 anos. E qual não foi a surpresa quando a TV percebeu que quem assistia o programa, quem gostava do programa e quem se identificava com ele não era esse tipo de jovem. Era o between. Era a criança com 9 anos, 10 anos, 11 anos, que assistia aquele programa, se sentia identificado, se sentia representado. Então a mudança da noção de criança e de adolescente, ora ela é legal, embora, como eu já comentei, o texto jurídico demore muito tempo para atingir essas diferenças sociais, e ora ela é da própria comunidade que, às vezes, muito rapidamente, ela constrói noções novas do que é ser criança. Eu coloquei o tema criança na prova, um tema mais próximo. Eu acreditei que vocês já tivessem visto esse tema em outras disciplinas também, vocês já devem ter estudado o ECA, mas a gente poderia ter colocado qualquer outro tema. Então, geralmente nas minhas aulas eu falo sobre a mulher, sobre a masculinidade, ou eu falo sobre a branquitude, ou falo sobre a situação indígena, né, que são situações bastante próximas, mas nós poderíamos trabalhar qualquer tema dentro do direito dentro desse enfoque. Então a gente poderia trabalhar, por exemplo, o mar. Você vai dizer o mar, né? Sim, sim, que nós temos direito marítimo, nós temos direito dos portos, nós temos toda uma construção jurídica em relação a transporte, uso das praias. No Brasil, por exemplo, para você construir na praia, você precisa de um ok da Marinha. Né? Você não pode ter uma ilha sem ter esse ok. Então a noção de mar, a noção de litoral, ela também é uma noção que ela varia ao longo do tempo. Então, para vocês terem uma ideia, no século XIX, as pessoas não construíam as casas para o mar. Né? Não havia essa ideia de que o mar era bonito, ou que o mar era bacana, ou que era muito legal você ter uma casa na frente do mar. E eu vou explicar por quê. No Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas saíam de manhã, os escravos, os empregados, saíam com baldes de excrementos e outras imundícies das casas e levavam, por exemplo, até o mar, ou até um rio, até um riacho. Então não era nada bacana, não era uma ideia muito, né, agradável você ter uma casa na frente de um esgoto. Mas não é só por isso, é por outros motivos também. Então as coisas mudaram de lá para cá. Então hoje os terrenos frente ao mar são os mais caros, são os mais valorizados. É necessário todo um pensamento, uma estrutura para você construir perto do mar.
E já no século XIX houve uma pequena mudança mesmo, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, que eu acabei de citar, das pessoas irem morar em lugares distantes do centro do Rio de Janeiro, mais tranquilos, embora mais distantes. Então, ou seja, não tinha mercado exatamente perto, né? Mas perto do mar. Então, por exemplo, Botafogo. Então, hoje você vai ao Rio de Janeiro e você vai encontrar um novo Rio de Janeiro que começou a ser construído a partir do século XIX com essa mudança de noção de praia, mar, etc. Até porque a noção que a gente tem de praia, hoje de ir para a praia, tomar sol, entrar no mar, tomar banho de mar, ela é completamente distinta daquela noção que havia no século XIX. As pessoas raramente iam para a praia, como nós temos hoje essa fantasia ou esse prazer que nos agrada tantas pessoas. Qualquer tema, então, é possível de ser discutido. Há muitas maneiras de você pensar isso, né? Infelizmente, nós trabalhamos apenas três autores, né? Eu trabalhei o Pechet, o Foucault e o Bakhtin, mas você pode fazer um levantamento daquilo que é chamado de discurso por outras áreas do saber. Então, você pode usar Derrida e, e fazer aquilo que se atribui ao pensamento derridadiano, que seria uma desconstrução. Quando nós falamos em desconstrução, as pessoas pensam assim, eu vou desconstruir uma coisa, né, pulverizar essa coisa. Não, não é isso. Eu preciso mergulhar profundamente num certo discurso para tentar entendê-lo. Então, se eu quero estudar a criança, se eu quero estudar o direito marítimo, se eu quero estudar direito internacional, ou se eu quero estudar qualquer outra área do direito, eu posso usar ferramentas desses autores. Por exemplo, Derrida. Eu posso usar Lacan, eu posso usar Wittgenstein, eu posso usar a semiótica, que não é a minha área, mas nós podemos usar isso. Porém, a gente tem que ter alguns cuidados. Então, por que eu escolhi o Pechet, o Foucault e o Bakhtin? Embora o Bakhtin não seja um autor exatamente palatável, embora Foucault também seja um autor de grande dificuldade, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque ele é um autor de grande dificuldade, ele é muito lido, não quer dizer que ele seja fácil, né? Há uma diferença aí. E também não quer dizer que o Pechet seja fácil. Mas eu trouxe três autores para vocês que dialogavam entre si e que permitiam fazer uma ponte entre um e outro. E que permitia também construir uma corrente de pensamento para a gente chegar a algum lugar. É evidente que depois do Pechet, do Foucault, do Bakhtin, pelo menos uma leitura sobre eles, um certo entendimento sobre o pensamento deles, a gente poderia trabalhar outros autores. Eu poderia explicar, por exemplo, qual é a grande problemática e quais são os meus poréns em relação à semiótica. E eu poderia ter trabalhado também Lacan, Wittgenstein, Derrida, que são autores de uma dificuldade bastante grande para lidar em sala de aula. Os textos são extremamente complexos e para lidar com esses autores, ou Deleuze, que eu esqueci de citar, deve ter citado em alguma das aulas, para trabalhar com esses autores é necessário um lastro, né? É necessário também um caminho anterior. Então, às vezes me assusta um pouco, um aluno chega para mim e diz, eu já li esse autor, esse autor é fácil. E eu comento, olha, talvez aparentemente seja fácil, né? Ou talvez seja mais acessível do que outros autores, como Nietzsche, que é extremamente difícil também. Não quer dizer que ele seja fácil exatamente, né? E outra coisa que ocorre, e eu preciso comentar isso com vocês, é que, por vezes, a abordagem, a recepção de alguns autores, ela realmente traduz o pensamento desse autor. Muitas vezes ela não mergulha profundamente no pensamento dele, muitas vezes ela traduz esse autor e ela traduz pela superfície. Há uma imagem atribuída ao Pechet, exatamente, não achei o texto exatamente, eu devo ter ouvido isso numa aula sobre ele, que eu fiz durante a faculdade, não lembro bem, mas assim, é uma imagem que me agrada muito nele, que é quando ele teria dito que o discurso é como um lago de águas calmas, um lago que parece calmo, que parece tranquilo. Quando você vê a superfície do lago, você pensa, nossa, que lindo, que bonito, que superfície tranquila.
mas você não sabe o que está no fundo, né? Um lago pode ser muito profundo, ele pode ser muito perigoso. E um lago, um mar, um rio pode ter correntes assim, muito poderosas, e muito complicadas também, e muito danosas, mortais. E o discurso é assim. Nós temos uma tendência a trabalhar com a superfície do discurso sem mergulhar profundamente no que está abaixo dele, exatamente como a superfície do lago. Alguns autores, o Pechet, o Foucault, Lacan, Wittgenstein, Deleuze, Peirce, se você quiser, outros autores da semiótica, hoje estão tentando cruzar a semiótica com a análise do discurso. Também tem alguns poréns sobre isso, mas enfim. Geralmente, nós temos aquilo que eu já citei nessa aula, em outros cursos também, que são os discursos facilitadores. Então, todo cuidado é pouco. Você que vai trabalhar no direito, que será operador do direito, precisa passar por isso tudo? Não. Isso é uma escolha de vida. Então eu trouxe alguns autores para vocês que possibilitam uma análise do discurso e uma análise do discurso jurídico. Não quer dizer que eles são obrigatórios, mas eu também quis trazer autores que eles não são comuns nas outras disciplinas. E você vai dizer, ah, não, mas o Foucault é comum nas outras disciplinas. Eu vou dizer, não, não é. Porque a abordagem do Foucault nas outras disciplinas, por exemplo, no direito, em outros direitos, penal, por exemplo, ela é uma outra abordagem. Então, a linguística, ela, não vou dizer que ela é melhor, que ela é pior, mas ela tem a sua abordagem própria. Por isso que eu quis trazer esse autor. Da mesma maneira que no RI eu trouxe o Eduardo Said, e alguns alunos falaram, ah, professor, a gente já leu esse autor. Depois eu fui verificar que não, acho que não tinham lido esse autor. Né? Passaram os olhos por ele, tiveram uma leitura talvez possível desse autor, mas não a leitura que eu pretendia dar, e o curso não era sobre o Said, muito pelo contrário, era sobre outras situações. Outra questão que eu precisava conversar com vocês, aliás, são duas. A primeira é assim, quando nós falamos em discurso, sim, a primeira coisa que vem à cabeça é a fala, a gente pensa num discurso. Então, algumas línguas dividem, separam a palavra discurso. Né? Em inglês você vai ter speech, em alemão não sei o que você vai ter, em francês não sei. Mas em português a palavra discurso ela é um problema mesmo. Ela tanto diz respeito àquilo que eu falo, o que eu estou falando agora é um discurso, dado pela situação da oralidade, do aparelho fonador, né, da situação psicofisiológica, como diz o Bakhtin. Mas discurso para a filosofia da linguagem e discurso para esses autores que eu trouxe, ele vai muito além da verbalização, ele vai muito além do enunciado, ele vai muito além das palavras, vai muito além de uma sintaxe ou mesmo de uma semântica. Muitas vezes o discurso é aquilo que eu não vejo no discurso. São silêncios que envolvem ou que atravessam as palavras e aquilo que eu digo. Então, é mais ou menos por aí que a análise do discurso caminha. Por fim, a última questão que eu realmente precisava levantar com vocês é assim. Essa disciplina ela foi preparada para ser presencial. Né? Então eu já tinha comentado com vocês, a gente teve 1 ou 2 encontros apenas presenciais, e eu tinha comentado com vocês que eu tinha interesse que vocês apresentassem trabalhos em sala, para que vocês pudessem verbalizar os trabalhos e a gente pudesse até fazer um exercício de oratória. Isso não foi possível fazer. Né? Fazer o exercício de oratória à distância é possível, não é o ideal, é possível, mas não funciona muito bem. Em sala de aula seria melhor, até porque vocês estariam na presença física dos colegas e minha. E aí a troca poderia ser maior. Então, muita coisa deu errado. Eu queria explicar uma situação para vocês que assim, eu estava tentando fazer as aulas online, mas nós tivemos 2 problemas. O primeiro problema foi técnico mesmo. Né? Teve 2 dias que a gente teve problema no Zoom, não tinha som. Isso foi um problema técnico. Eu achei que era daqui de casa, não era. Gastei uma grana aqui em casa para fazer um novo, está ali atrás, um novo sistema de transmissão. Não adiantou também. E
eu parei com as aulas online por reclamações de colegas. Então, alguns colegas do curso de Direito, do curso de RI, reclamaram que não podiam ver as aulas online. Eu não vou discutir as razões, mas reclamaram e a coordenação orientou então que nós fizéssemos aulas gravadas. Foi ideal? Não foi ideal, né? Todos sabemos que não foi ideal. Ao mesmo tempo, nos últimos meses eu tive alguns problemas de saúde. Eu fiquei 10 dias afastado no período em que vocês estavam fazendo as provas. Então não pude me dedicar a contento, como eu queria, como eu gostaria, como eu poderia ter feito para a disciplina ficar melhor. Então nós tivemos uma série de problemas ao longo do caminho. Eu não vou colocar todos os problemas na pandemia em si, porque não é. Outros problemas de outras ordens e foi difícil para todos, né? Então, infelizmente, não usei vocês de cobaia, embora é a primeira vez que essa disciplina é dada no curso de Direito, mas era a primeira turma, então eu também precisava saber até onde eu poderia ir, quais autores eram mais complicados, né? O que eu poderia trazer de outros autores que iluminassem aqueles, e ter o que realmente não deu certo, o que eu gostaria de fazer em sala, era trazer exemplos de casos concretos do direito para a gente discutir em sala de aula. Aí com a presença de todos e com quem quisesse participar, né? Infelizmente isso não foi possível, né? A adesão também nas aulas online era muito pequena. E ao mesmo tempo, 2 alunos me procuraram ao longo do semestre apenas para tirar dúvidas da disciplina. As outras questões eram técnicas, outros problemas que os professores, inclusive, não podem resolver. Bom, eu queria fazer um convite a vocês. Quem quiser treinar comigo a oratória, a gente pode fazer esse treinamento online, a gente pode fazer com vídeo. Vocês podem gravar vídeos e mandar para mim. Eu terei o maior prazer em fazer análise e indicar caminhos para a sua oratória, para a melhora da sua oratória. Já disse que não é a perfeição, mas é o que nós temos por enquanto. Por hora, todos os programas de extensão, etc., estão barrados na UP por uma decisão da reitoria. E eu não posso, então, garantir horas de permanência, horas complementares para vocês, tá? Mas fico à disposição, de graça, como professor, como colega também, para essas aulas de oratória. Quem quiser, basta me procurar. Você tem o meu WhatsApp. Nós podemos, inclusive, trabalhar por ali. Eu tenho atendido alguns clientes pelo WhatsApp mesmo. O WhatsApp está melhor agora, tem um vídeo muito bom. Anteontem mesmo eu falei longamente com uma cliente minha e o resultado foi muito bom. Então a gente pode fazer por ali, tá bem? Eu agradeço muito a adesão de vocês às aulas. Eu, só 2 alunos aqui que estão sem nota. Agradeço a paciência também. Agradeço a compreensão de vocês em relação aos problemas que a gente teve de várias ordens. E espero que a gente passe logo por isso e que logo, logo a gente possa se ver e também encontrar respostas para aquilo que anteriormente não deu certo ou para novos desafios do conhecimento, da pesquisa e da troca, tá bom? Deixo um abraço grande e felicidades.